Jogador de futebol com dor na face anterior da coxa após o chute. E você se depara aí, com essas imagens. E aí, qual que é o diagnóstico do paciente? O que será que aconteceu? Você saberia dizer, saberia como laudar? Não se preocupe, porque afinal você está no MSKD Casos, uma série de casos práticos em ultrassonografia musculoesquelética, sempre direto ao ponto, com imagens, discussão do caso, sugestão do laudo. Eu sou Matheus Queiroz, médico radiologista, e ensino médicos a dominar o ultrassom musculoesquelético do zero ao avançado, praticando aí mesmo do seu próprio serviço. Não esqueça de se inscrever no canal para receber conteúdos de qualidade em ultrassom musculoesquelético. Então vamos à imagem. Jogador de futebol com dor na face anterior da coxa pós-chute. E aí você se depara com esta imagem. Aqui temos o reto femoral e o vasto intermédio no plano longitudinal e agora no plano transversal. E esse caso é um quadro agudo, um caso gentilmente cedido pelo Dr. Felipe Rocha. Então estamos bem aqui com o transdutor na face anterior da coxa. Esta primeira imagem demonstra o plano longitudinal e a segunda imagem o plano transversal. E aqui você já tem uma noção do diagnóstico que está acontecendo. Será que teve uma lesão muscular? Uma lesão completa? Uma lesão parcial? Como descrever essa lesão? E aqui a região da patela, essa linha branca é a cortical óssea da patela e a inserção do tendão quadríceps no plano longitudinal. E agora é com você, qual é a sua hipótese diagnóstica? Neste caso, voltando ao vídeo para você assistir mais uma vez, plano longitudinal, reto femoral e vasto intermédio no centro da sua tela, e agora o plano transversal. Lembrar sempre de realizar exatamente o que o Dr. Felipe fez, avaliação nos dois planos. E uma dica também é você utilizar o lado contralateral para comparação. Eu recomendo até você começar pelo lado normal para você entender essa anatomia. Então o que temos aqui? Aqui nós temos uma rotura completa do reto femoral. Olha a imagem estendida, onde a gente consegue observar onde o reto femoral termina. Tem uma ligeira sombra acústica aqui nessa região. E aqui temos o que? Líquido e hematoma na área de rotura. Então, qual que é a sugestão de laudo nesse caso? Então, a gente tem uma rotura completa do reto femoral, caracterizado por uma desinserção miotendínea e retração muscular. Então, a gente observa um músculo retraído, e aí fazendo essa medida até o polo superior da patela, você coloca no seu laudo qual que é a retração em relação à patela. Observando esse conteúdo líquido e hemático na área de rotura, que se estende até o folheto superficial do tendão quadríceps, e o coto tendíneo não foi muito bem caracterizado. Então, o primeiro ponto é definir. E aqui a gente está diante de uma rotura completa, mas onde foi o ponto da rotura? Será que desinseriu o tendão? Será que foi na transição entre músculo e tendão? E quando a gente acompanha, porque o reto femoral ele forma o folheto superficial do tendão quadríceps, e quando a gente acompanha essa região do tendão quadríceps, a gente observa essa lâmina líquida e hemática aqui. Ou seja, teve uma desinserção tanto muscular e tendínea, e acabou retraindo aquele músculo. Mas o coto tendíneo ele não foi caracterizado com nitidez durante o exame. E é importante relatar isso, porque se o colega quer fazer uma cirurgia, ele precisa entender o que ele vai encontrar durante a cirurgia. Ou seja, se você não está vendo um nítido coto tendíneo, fica mais difícil você suturar ali naquela região. Essa junção miotendínea, ela acaba sendo um pouco mais difícil de sutura. Então aqui a gente vê que esse líquido se estendeu. Vamos ao estudo comparativo. Então se você começa pelo lado normal, aqui você pode observar que durante o exame dinâmico, no plano transversal, linha branca cortical óssea do fêmur, e aqui a gente consegue separar os músculos do quadríceps. Então lembrar, quadríceps, 4 músculos. E esse na região central, com essa vírgula no meio que é a assinatura dele, é o reto femoral. Embaixo, o vasto intermédio, e aí a gente tem vasto medial e vasto lateral. E aqui a gente observa o músculo bem preservado. E aqui, falta exatamente esse músculo, ou seja, demonstrando uma rotura completa. E agora no plano longitudinal, olha o normal, com manobras dinâmicas a gente enxerga a cortical óssea e essas outras linhas brancas separando os músculos são as fáscias. A gente consegue diferenciar
os músculos pelas fáscias. Em cima, superficial o reto femoral e embaixo o vasto intermédio. E essas linhas brancas dentro do músculo são os septos de perimísio. E entre os septos de perimísio, mais escuro, são os fascículos musculares. Então, o que aconteceu? Houve uma rotura naquela região da junção miotendínea, cometendo também o tendão, com a retração proximal. E a hora que fez a retração, a gente tem o que? Líquido e hematoma nessa área de rotura. Podem observar até a sombra acústica posterior nessa região. Então, sombra acústica, essa área mais escura, que formou aqui posterior, profundamente, a região retraída do músculo. Então, revisando um pouco a anatomia do músculo quadríceps. A gente tem o reto femoral, vasto intermédio, vasto lateral e vasto medial. E esses 4 músculos eles vão formar 3 folhetos. Olha só no plano transversal os 3 folhetos. Então os folhetos aqui são essas imagens aqui em preto. Essa linhazinha preta é o folheto superficial formado pelo reto femoral. Essa linhazinha profunda acaba sendo o folheto profundo formado pelo vasto intermédio. E aqui esse folheto intermediário formado pelo vasto medial e vasto lateral. E a gente consegue observar essa imagem mais branca entre essas linhas pretas, que é justamente gordura interposta entre esses folhetos. E é importante saber essa anatomia para você não confundir com tendinopatia, observar uma heterogeneidade do tendão, achar que é tendinopatia. Então lembrar dessas 3 camadas. Olha só no plano longitudinal como a gente observa o tendão quadríceps no ultrassom e na ressonância magnética. Então aqui acima, nesse exame de ressonância, fica nítido os folhetos. Ó. O folheto superficial, proveniente do reto femoral, ele se insere e tem uma extensão do quadríceps anterior da patela, também conhecido como quadríceps contínuo. Aqui o folheto intermédio e o folheto profundo. Quando a gente observa no ultrassom, você pode utilizar a anisotropia para tentar definir a anatomia desses folhetos. Ou seja, o que tem propriedade de anisotropia é o folheto, o que não tem é gordura. Então observe esse padrão do tendão quadríceps, onde a gente tem uma linhazinha mais branca, outra mais escura, uma mais branca, outra mais escura. Aqui provavelmente essa mais escura com um pouco de anisotropia é o folheto superficial com gordura interposta entre os outros folhetos. No exame dinâmico fica muito mais fácil de caracterizar. Então lembrando que aqui eu estou no plano longitudinal com o joelho em flexão, tensionando mais o tendão e facilitando essa caracterização. Então olha só, quadríceps no ultrassom e na ressonância magnética. Então trouxe até esse artigo para demonstrar para vocês essa continuidade. E aqui nós observamos, ó, folheto superficial que se junta fácil e forma essa continuação. Olha essa ressonância magnética demonstrando inclusive uma lesão nessa região do folheto superficial. Então a gente consegue observar, olha a linhazinha preta, como ela se continua e vem anterior. E aqui o paciente tinha dor, então tem um edema e até um foquinho de descontinuidade. Olha aqui esse outro corte mostrando essa continuação do quadríceps anterior à patela. E qual seria a classificação? Então lembrar para que serve a classificação? A classificação ela serve para facilitar a comunicação entre os especialistas e também o mais importante, principalmente quando se trata de atleta, é saber o tempo de retorno. Em quanto tempo esse atleta ele vai estar recuperado, né? Que é o return to play. E por isso que a classificação é importante para facilitar a comunicação, para estimar a volta do atleta e para facilitar a publicação de artigos científicos, para isso ter mais dados na literatura. Então, como você classificaria? Então, lembrar que existem diversos métodos de classificação. Uma das mais utilizadas é a classificação britânica, então de 2014. É British Athletics Muscle Injury Classification, também conhecida como BAMC. Então, o que ele faz na classificação? Ele separa os graus e o que ele adicionou em relação às classificações mais antigas. Porque as classificações mais antigas era simplesmente grau 1, onde você não tem descontinuidade macroscópica, né, seria um estiramento. Grau 2, uma rotura parcial, ou seja, pega parte do músculo. Grau 3, uma rotura completa. Mas a anatomia do músculo é um pouquinho mais complexa. E aqui ele começa a separar onde que essa lesão acontece. E aí a gente tem a localização anatômica. Será que é uma localização que pega músculo e fáscia? Então uma localização miofacial. Será que pega o ventre muscular ou a junção miotendínea? Então pegando bem aqui, ó, ventre muscular e aqui junção miotendínea. Ou será que pega o tendão?
Então lembrar que aqueles septos de perimísio eles vão em direção à formação do tendão ou da aponeurose. E a gente pode ter uma lesão acometendo o tendão central, pode ser uma intratendínea, ou a região periférica do tendão antes da inserção. E por que isso é importante? Porque a gente tem que pensar o seguinte, como que é o mecanismo de contração? Qual que vai ser o prognóstico pior? Uma lesão miofacial periférica ou uma lesão intratendínea central? Então, se você tem uma lesão intratendínea central do tendão intramuscular, aqui praticamente você perde a zona de força. É como se você cortasse o tronco de uma árvore, você derruba a árvore, né? É muito melhor, o prognóstico é muito melhor se você corta um galinho da periferia, ou seja, uma miofacial mais periférica. Por isso a importância de definir onde está localizado. E aí ele separa entre graus. Grau 1, uma lesão pequena, pegando menos que 10% da área de secção transversa. Grau 2, moderada, de 10% a 50%. E grau 3, extensa, mais que 50%. Grau 4, completa. Lembrando que essa classificação, pode observar, ela descreve o aspecto da ressonância magnética. Então a gente acaba colocando e fazendo a correlação ultrassonográfica. Algo que a gente não tem dúvida é que seria um grau 4, foi uma ruptura completa do músculo reto femoral, com retração muscular. E agora, pegaria o quê? Pegou a transição entre músculo e tendão, ou pegou tendão também? Então aqui, sinceramente, daria dúvida se seria B ou C, né? Lembrando que o que é B? B, junção miotendínea, C, intratendínea. Então, nesse caso, é interessante, por isso que a sugestão de laudo é falar que a gente observa claramente uma retração muscular, mas o tendão, o folheto, o coto retraído, não foi bem visível durante o exame. Então, é importante, mais importante do que você ficar só classificando, é você descrever bem a lesão e ter uma comunicação clara com o médico que solicitou o exame ou com o clube que você trabalha. Então, essa comunicação ela é fundamental para você conduzir esse caso junto, seja com o médico do esporte, com o médico ortopedista. Então, nesse caso, o que eu faria? Colocaria BMC 4 e aqui provavelmente pegou a junção muscular, pegou parte do tendão, descrevi bem conforme a sugestão de laudo, ligaria para o colega, essa ruptura foi completa e a gente não caracteriza bem o coto tendíneo para ele tomar conduta. Esse aqui é uma imagenzinha do que acontece. Alguns artigos mostram uma conduta operatória, esse aqui mostrou um atleta que ele sentiu dor, não procurou atendimento, já estava mais crônico. E o que vai acontecer? Ele vai ficar com esse abaulamento. Então o que pode aparecer na sua agenda? O paciente que se queixa de um nódulo na face anterior da coxa, e já aconteceu comigo, aí você começa a fazer o exame, você observa que ele tem uma rotura crônica, ou seja, ele teve uma rotura, retraiu, você consegue caracterizar o exame físico, essa retração, que às vezes o paciente vem, tô com caroço aqui, ele fica preocupado se tem um nódulo, se tem um cisto, se tem alguma lesão tumoral. E aí quando você vai realizar o exame, você começa a avaliar o reto e a hora que você termina, você percebe que está desinserido. E aqui mostrando a ressonância no plano sagital, observem aqui essa retração com um pouco de líquido na região. Dicas práticas, quando a gente fala de lesão muscular, a gente precisa conhecer a anatomia muscular. Então cada músculo vai ter a sua anatomia e entender aquela transição entre músculo, o esqueleto do músculo, perimísio, se termina em um tendão central, se termina em um tendão periférico, às vezes termina em uma face, uma aponeurose, e entender essa anatomia é fundamental para você procurar a lesão no local correto e também saber descrever a lesão. A história clínica é fundamental, qual que é o tempo da lesão? Completamente diferente você avaliar um quadro agudo, como foi o nosso caso, de um quadro crônico. O quadro agudo geralmente tem líquido e vai te ajudar a definir melhor a área da lesão. Quadro crônico, às vezes você vai observar já um espessamento fibrocicatricial. Não pode esquecer de avaliar os dois planos, transversal e longitudinal, e dois lados, sempre começa pelo normal. Então você começa relembrando aquela anatomia da coxa, porque através da história clínica você já vai ter a suspeita. Então chegou o paciente, estou com dor na região anterior da coxa, jogando futebol, fui dar um chute, errei a bola, e estou com uma dor aguda, teve um hematoma, ou seja, você já tem um grau de suspeição alto de lesão do quadríceps, e o músculo mais lesado do quadríceps é o reto femoral. Então comece pelo lado normal, avaliando aquela anatomia do reto femoral, e aí quando você vai realizar o laudo alterado, aquela anatomia já está na sua cabeça, facilitando o seu exame. E lembrar do movimento e compressão, às vezes dá dúvida, dependendo da fase da lesão, se foi parcial, se foi completa. Então quando você utiliza manobras dinâmicas de contração, contração excêntrica e até de compressão, você pode definir melhor se há ou não continuidade e qual que é a área que acometeu o músculo. Essas foram algumas referências utilizadas. Então, se você ainda não conhece o MSKD, te convido a conhecer o curso completo em ultrassonografia musculoesquelética, indicada para médicos que querem dominar o ultrassom musculoesquelético. Seja você um iniciante no método
Ou, de repente, você já tem uma agenda e quer se aperfeiçoar, quer se atualizar, ou seja, do zero avançado e o melhor de tudo, que você pode praticar aí mesmo do seu próprio serviço. Vem para o nosso time.